Aleluia. Talvez se nós buscarmos dentro da sociedade, se perguntarmos isso para uma criança de 2 anos, ela vai responder. Você sabe qual é a importância que você tem? Louvado seja Deus. Eu quero pedir a todos, em nome de Jesus, nessa noite, que possamos prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Todos sem exceção. Então eu peço em nome de Jesus que nós possamos atentamente ouvir esta mensagem, porque certamente Deus vai falar grande e poderosamente em nome de Jesus. Eu quero estar lendo a palavra de Deus. Obrigado, Deus. Deixa aberta a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 9 ao 16. E eu quero ler também 1 Pedro, no seu capítulo 2. Primeiro 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Depois, Efésios, do seu capítulo 9 ao 16. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, do seu capítulo 11, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas ela é também a prova, a certeza daquilo que nós esperamos. Nós não estamos vendo, mas nós temos certeza absoluta de que já é nossa. Louvado seja Deus. Então você que já sabe quem você é, louvado seja Deus, e a importância que você tem dentro dessa fraternidade chamada Evangelho de Cristo, ou Corpo de Cristo, ou Igreja de Cristo, louvado seja Deus. É muito importante que você venha atentamente prestar atenção nesta mensagem. Glória a Louvado Deus. seja Deus. E acreditar, porque é pela fé que nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. É pela fé que nós sabemos que o nosso Deus existe, que Ele é real e que Ele abençoa todos aqueles que dele se aproximam. Louvado seja Deus. Creia, e certamente você não terá o seu tanque furado e a sua gasolina roubada, como já bem disse a pastora Eugênia hoje nesse culto em nome de Jesus. Que nós possamos, louvado seja Deus, entender o propósito de Deus na nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente viver uma vida próspera, viver uma vida abundante, viver uma vida com a certeza da salvação, viver uma vida tendo a certeza de quem nós somos e para que nós somos chamados. Aleluia. Meu Deus. É pela fé. Creia, e certamente você será abençoado e abençoada em nome de Jesus. Eu prometo que não vou demorar. Obrigado, Deus. Mas eu peço em nome de Jesus que atentamente possamos ouvir esta mensagem, porque ela tem um peso muito importante na nossa vida. Não adianta nada, eu já disse isso aqui uma vez ou duas talvez, não adianta nada se você for bilionário, mas não fizer uso do seu dinheiro para a sua vida. Não adianta nada você ser um bilionário e viver como alguém que mora na rua. E assim também, dentro do Evangelho de Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós temos a salvação em Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Ninguém pode tomar. Então, só esse fato de ter a salvação que Cristo venceu por mim e alcançou por mim e por você, já seria um grande motivo para que todos os dias da nossa vida pudéssemos estar felizes. Obrigado, Deus. Eu sei que as circunstâncias vêm e bate forte, muitas vezes na nossa porta, e às vezes assola a nossa vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa, como está escrito lá também em Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 18: as aflições que nós passamos no nosso dia a dia ou no tempo presente não podem de forma nenhuma serem comparadas com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. As aflições vêm, mas elas vão embora, em nome de Jesus. Vamos nos manter firmes na presença de Deus, vivendo o Evangelho poderoso de Jesus na terra, porque foi para isso que Ele nos chamou. Nós não somos coitados, não somos, de forma nenhuma. Se eu comparar qualquer um de vocês que está aqui, que confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, que tem o teu nome escrito no livro da vida,
que a tua vida está escondida nas mãos de Deus em Cristo, e de lá ninguém pode tirar. Louvado seja Deus. Com qualquer outra pessoa famosa, rica, que existe na face dessa terra, certamente você é mais importante do que ela, se ela não estiver com Jesus, é claro. Agora, se ela estiver com Jesus, tem a mesma importância que você. Aleluia. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, ele vai nos dar uma direção de como é que nós devemos viver esse evangelho poderoso de Jesus na terra. Diz assim: portanto, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Ele vai dizer aqui algumas coisas que nós temos que deixar. Para seguir a Jesus, nós temos que deixar tudo isso que ele relacionou aqui no capítulo 1. A malícia não pode fazer parte da nossa vida. A maldade não pode fazer parte da nossa vida. Louvado seja Deus. O engano não pode fazer parte da nossa vida. Os fingimentos não podem fazer parte da nossa vida. A inveja não pode fazer parte da nossa vida. E as murmurações também não podem fazer parte da nossa vida. Infelizmente é comum, nós vemos muitos cristãos murmurando dia após dia e perdendo a bênção de Deus e perdendo essa graça poderosa de Deus. Então aqui Pedro vai dar alguns pontos do que é que nós devemos deixar para trás. Aleluia. Para que nós possamos viver a gloriosa graça de Deus. No versículo 2 ele vai dizer assim: desejai efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Louvado seja Deus. É claro que Pedro está falando aqui, colocando o leite como uma metáfora, porque o leite na verdade é o primeiro alimento que normalmente uma criança recebe quando nasce. E esse leite tem uma grande função na nossa vida, tem uma grande importância na nossa vida, para que nós possamos crescer. Louvado seja Deus. Mas aqui esse leite significa, é claro, a palavra de Deus, a qual nós estamos ouvindo hoje. Aleluia. Aqui esse leite, louvado seja, não falsificado, porque o evangelho de Jesus ele é muito simples. Muitas vezes as pessoas complicam ele, mas ele é muito simples, é muito fácil de se entender e também é muito fácil de viver. Há uma diferença que nós precisamos entender. Se eu tentar viver esse evangelho segundo a minha capacidade humana, segundo as minhas forças do meu braço, segundo a minha capacidade intelectual, dificilmente eu vou conseguir viver o evangelho de Cristo na sua plenitude. Mas se eu mudar o rumo e pedir para que o Senhor, o meu Deus, o teu Deus, me ajude, te ajude, o Espírito do Senhor vai nos ajudar a viver com gloriosa graça aquilo que é o chamado de Deus na nossa vida. O problema da nossa vida diante do Evangelho é que muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Nós achamos que conseguimos resolver do nosso jeito e não queremos crescer. Aqui é necessário talvez fazer como Vanderlei e ainda louvar, deixar todo o meu eu, esquecer muitas vezes tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida, e começar a aprender com Jesus, e começar a aprender com a Bíblia Sagrada, e deixar com que o Espírito de Deus possa me ensinar dia após dia como eu devo servir ao meu Deus. Aleluia. Você sabia que um culto como esse, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos crescendo diante de Deus? Você sabia que mediante uma palavra como essa sendo ministrada, e se você ouvir e guardar no íntimo da tua alma, você vai estar crescendo? Isso é o leite espiritual. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Nós precisamos compreender isso, porque nós devemos desejar efetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional ou espiritual, não falsificado, para que por ele nós possamos crescer. A Bíblia Sagrada, amados, ele é um livro extraordinário e pode nos fazer alcançar lugares altos, mas há um conjunto que nós precisamos entender. Não é só estudar a palavra de Deus, não, é deixar
deixar com que o Espírito de Deus possa nos ensinar acerca da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero ser um grande pregador. Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, como é que você deve ser um grande pregador. Aleluia. Tem que estudar a palavra? Tem que estudar a palavra. É maravilhoso estudar a palavra. Ela vai te dar diversas direções acerca de como você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Mas lá no versículo 4, louvado seja Deus, Paulo vai dizer assim: a minha pregação, ela não foi constituída de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas foi o poder de Deus. Aleluia. Queremos nós, a cada dia, em nome de Jesus, viver essa gloriosa graça de Deus a cada dia. Grandes ensinamentos tem a palavra de Deus, mas nós precisamos entender, louvado é o Senhor, que o Espírito do Senhor precisa estar na nossa vida para nos ensinar a cada dia. Nessa mesma carta aos Coríntios, capítulo 1, lá no versículo 13 ou 14, se não me engano, ele vai dizer assim: o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode compreender, porque elas discernem-se espiritualmente. Mas vai dizer o versículo 14: mas aquele que é espiritual discerne bem. Versículo 15, perdão. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Entenda isso. E adorando a Deus em um culto como esse, é atentamente ouvindo a palavra de Deus, que nós vamos deixando o Espírito de Deus e tomando totalidade da nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus, Ele vai nos mostrar a cada dia a grandiosa glória e a graça de Deus. A cada dia nós precisamos compreender isso. Continuando a leitura, versículo 3: se é que já provasse que o Senhor é benigno. Aqui ele vai estar dizendo, é claro, se você já experimentou que o Senhor é benigno, se você já recebeu a graça de Deus, então você vai viver isso, você vai compreender isso. Versículo 4: e chegando-vos a Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele está falando sobre cada um de nós, na individualidade de cada um de nós. Olha o tamanho da importância que nós temos dentro dessa fraternidade chamada Evangelho de Jesus. Glória! Olha o tamanho da importância que nós temos dentro desta construção que é o Evangelho de Jesus. Eu vou contar algo que aconteceu há uns 2 meses. Eu comecei com a minha filha esses dias, e eu fiquei na dúvida. 2, 3 meses aproximadamente, aconteceu um fato. Lá em Suzano, a gente tem um sítio. Minha irmã construiu uma piscina, e um cachorro chamado Joel, de uma outra irmã minha, ele, não sei por qual motivo, ele correu e pulou lá dentro. Eu escutei o barulho. Eu falei, meu Deus, quem pulou nessa piscina? Eu pensei que era uma criança, mas deixa eu correr lá para ver. Quando eu cheguei, ele já estava muito cansado, porque ele tinha pulado lá dentro e não conseguia sair. A piscina estava um pouco baixa, e ele batia as mãos, escorregava e caía lá dentro de novo. E eu tirei ele de lá. Eu acho que é por isso, não tem outra alternativa, não tem outra explicação. Esse cachorro adquiriu um carinho tão grande por mim, mas tão grande, que não dá para entender. Meu Deus! Tanto que a pastora Chile, quando ele sofreu um acidente lá uns 15 dias atrás, e todo mundo procurou ele por todos os lados que se pudesse imaginar. Eu estava trabalhando aqui, a pastora me ligou e falou, olha, vem para cá, porque eu acredito que quando esse cachorro ouvir o barulho da sua moto, ele vai sair de onde ele está e vai vir para casa. E foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei às 11 horas da noite, do nada. Eu falei, vou abrir a porta para ele. Quando eu abri, ele estava deitado na porta da minha casa. Então, eles ligaram para o dono deles. O dono dele foi lá, resgatou ele e levou para casa. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? É um sentimento de gratidão, talvez, desse cachorro, que tem pelo fato de eu ter salvado a vida dele. Será que nós teríamos a capacidade, porque a obrigação nossa, de sentimento de gratidão, pelo que Jesus fez por nós? Não tem explicação. Nós deveríamos a cada dia entender que Jesus venceu por nós. Ele já venceu por nós, então nós devemos deixar sim, como pedras vivas, sermos colocados nessa construção chamada Evangelho do Senhor, porque isso é um sentimento de gratidão a Deus. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, louvado seja Deus, nós estamos sendo gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Vale a pena louvar
Louvado seja Deus. Eu Glória. vou dizer para vocês uma coisa. Isso é um segredo. Mas quando a pastora Zé estava falando aqui sobre o tanque vazio, talvez eu andei no decorrer aí de todo o tempo que eu tenho pregado a palavra de Deus na reserva. Eu tenho deixado com que pessoas, com que situações possam estar roubando a minha gasolina. Meu Deus. Isso como metáfora, é claro. Mas desde uns 10 dias para cá, quando eu tive uma intimidade com o Senhor tão grande, o Senhor me disse: vai que eu sou contigo. Sabe quando aumentou muito a minha vida? Eu sinto, pastor Eusébio, que o meu tanque foi cheio, aleluia. E eu não quero deixar com que absolutamente nada e nem ninguém possa roubar a minha gasolina. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos embora. Aleluia. Tomar posse da vitória, porque grandes são as vitórias. Mas se eu não tiver fé, como está lá em Hebreus, é a prova daquilo que eu não estou vendo, mas ela é também a certeza daquilo que eu espero. Aleluia. Glória. Eu quero viver este Evangelho de Jesus por gratidão a Deus. Não que eu queira alcançar alguma coisa ou algo parecido nesse sentido, mas eu quero agradar o meu Deus. Eu quero servir ao meu Deus. Eu quero de alguma forma ser útil ao meu Deus. Louva a Deus do Senhor. Obrigado, Deus. Versículo 5: e vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Aqui ele está falando na nossa individualidade. Eu sou casa espiritual de Deus. Você é casa espiritual de Deus. Você tem que se oferecer a Deus no seu íntimo. Louvores ao Senhor. Agradecimentos a Deus. Aleluia. A cada dia em nome de Jesus. Versículo 6: por isso também na Escritura contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é pedra preciosa, maravilhosa, grandiosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Essa pedra, claro que ele está falando que é Jesus. Jesus é a pedra principal do Evangelho do Senhor. Mas nós, como pequenas pedras, devemos deixar ser usados por Jesus para edificar em nome do Senhor esse Evangelho poderoso e glorioso que o Senhor tem nos chamado para nos dar. Mas nós precisamos crescer. Devemos sim receber ou buscar como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificar a palavra de Deus, o mover do Espírito sobre a nossa vida. Então vamos lá em Efésios capítulo 4 para nós entendermos um pouquinho mais acerca da necessidade de crescermos. Eu repito para você: o Evangelho é simples, é lindo, é maravilhoso. Glória. Para você não tropeçar de forma nenhuma e viver na gloriosa graça de Deus, é necessário que você entenda quais são as bases do Evangelho. Entendendo isso, certamente ninguém mais vai te enganar. Meu Deus. Certamente você vai viver na gloriosa graça de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, Gálatas, Efésios, Filipenses, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4, louvado seja Deus. A partir do versículo 9, nós vamos entender aqui uma estrutura montada por Jesus para que nós, corpo de Cristo, pudéssemos crescer, aleluia, e alcançar maturidade dentro do Evangelho, sabendo quem somos, sabendo para onde vamos e sabendo qual é a utilidade que nós temos aqui na terra. Obrigado, sabendo a importância que nós, como filhos de Deus, temos aqui na terra. Somos um povo chamado por Deus. Depois nos voltamos lá em 1 Pedro, louvado seja Deus. Diz assim, versículo 9: ora, Efésios
capítulo 4, a partir do versículo 9. Eu vou ler até o 16, para que entendamos em nome de Jesus. Diz assim: ora, isto ele subiu, que é senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vamos ver que ele está falando de Jesus, aquele que subiu, se não antes desceu às partes mais baixas da terra e levou consigo o que estava cativo. Louvado seja o Senhor. Então ele vai constituir a igreja do Senhor, para que cada um em sua função possa, na verdade, estar aí fazendo a obra de Deus. Aqui é claro que ele não vai citar todas as funções que existem dentro de um corpo, mas ele vai, a palavra do Senhor vai simbolizar, vai trazer para a minha vida e para a sua vida, que a igreja é como um corpo. E se nós olharmos um corpo comum, como o meu, como o de vocês que estão aí, tem as partes visíveis e tem as invisíveis. E olha que existem milhões, bilhões necessários dentro de um corpo apenas, para que ele possa estar aí andando, falando e movendo. Aleluia. E eu creio que dentro da igreja também é desta forma. Nós precisamos, louvado seja Deus, fazer sim, como já bem disse o evangelista Vanderlei, crescer, para que nós possamos alcançar essa graça poderosa de Jesus. E então nós vamos lá para o versículo 13, para que nós entendamos a necessidade do crescimento. Aleluia. Do meu crescimento, do teu crescimento, da minha importância, da tua importância, da necessidade minha e da necessidade tua dentro do Evangelho de Jesus. Aleluia. Olha o que vai dizer, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Esta passagem bíblica, ela é extraordinária, ela é grandiosa. Nós precisamos entender, há uma necessidade, por isso Deus criou esse corpo. Eu vou trazer esse corpo local, chamado corpo adoradores de Deus, a qual constitui de todos os líderes que aqui estão. E é claro, entendo eu, que muitos mais se levantarão em nome de Jesus, tanto jovens quanto adultos, ou quanto mais velhos. Aleluia. Eu creio que há uma necessidade disso, mas que esse corpo, louvado seja Deus, possa crescer, até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor me chamou para um propósito. Eu tenho certeza que aquele que prometeu é fiel e justo. Para tudo e todas as coisas na minha vida. Creia tão somente e vai para cima, porque o Senhor é contigo certamente. Aleluia. Não duvide no teu coração do poder de Deus sobre a sua vida. Não duvide do teu coração do que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia. Porque se nós observarmos pela palavra de Deus que está aqui na minha mão e na tua mão, nós vamos ver por diversas situações na história, Deus levantando homens simples, Deus levantando homens que não se olhavam como capazes, mas Deus fazendo através da vida desses homens grandes coisas. Aleluia. Eu ouso dizer que Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, eu pergunto, por que é que ele enfrentou o gigante Golias com tanta audácia, com tanta ousadia? Glória. Se lá tinha Saul, se lá tinha um exército poderoso, se lá tinha homens forjados no calor da batalha, que já tinham vencido muitas guerras, mas todos estavam atemorizados diante de Golias. Só por uma coisa: Davi chegou sim como um adolescente franzino, mas Davi tinha algo que nenhum deles tinham, e que é liberado para mim e para você hoje. O mesmo que Davi tinha, o Espírito de Deus. Porque Davi, ele vai dizer: eu matei um urso, eu matei leão. E quando vinha um leão ou um urso e arrebatava uma daquelas ovelhas que eu estava cuidando, eu corria atrás dele e eu tomava da boca dele. E às vezes caía, tomava e o matava. Somente pelo Espírito de Deus haveria essa possibilidade. É verdade. Davi já havia sido consagrado rei de Israel, não havia subido o trono,
mas ele já havia sido consagrado rei de Israel. Assim como você, talvez você não esteja em um lugar alto, talvez você não seja um grande empresário, talvez você não seja alguém que tem audácia para falar, ousadia para falar do Evangelho, mas você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Você está esperando a oportunidade certa. Aleluia. O que você não pode é ficar lá esperando, sem se movimentar. Se movimente, adore o Senhor, bendiga o nome do Senhor, diga que Jesus é bom em todo tempo, que em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Seja num culto como esse, seja num culto em qualquer outro ministério, dentro do teu lar. Fale do amor de Deus. Bendiga o Senhor. Seja grato a Deus. Obrigado, pois Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. A vitória já é nossa. Aleluia. Continuando, louvado seja Deus. Olha o versículo 14, o que vai dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, e pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha o que essa palavra vai dizer. Muitas vezes nós somos levados porque alguém disse para mim algo que eu queria ouvir. Aí eu estou pedindo alguma coisa, alguém escutou, então fala: toma, receba. É de Deus? Não, preste atenção. Tenha o Espírito do Senhor na tua vida para que você possa entender se é de Deus ou se não é de Deus. Porque às vezes uma bênção pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, pode te levar para um outro caminho que não é o caminho de Deus. Às vezes é necessário você passar por uma provação para que você possa ser aprovado por Deus e Ele possa te colocar em um lugar alto. Aleluia. Não é isso que vai dizer Mateus capítulo 5? Mateus capítulo 5, no versículo 11, eu disse isso aqui algumas vezes. E quando vos injuriarem, e quando vos maltratarem, e quando vos maldizerem, e quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês, o que é que vocês vão fazer? Se entristecer? Não! A Bíblia vai dizer claramente: alegrai-vos grandemente, porque grande será a recompensa de vocês do céu. Aleluia! Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, e pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Muitas vezes eu entendo que nós queremos muito uma coisa, mas nós precisamos saber: Senhor, é da tua vontade, Pai? Quando nós sabemos quem somos, para onde vamos, e o que já foi conquistado por nós, a pergunta nossa é sempre essa: se não é da tua vontade? Se não é da tua vontade, eu não quero, mas eu vou seguir segundo a tua vontade. Olha o que vai dizer o versículo 15. Eu já estou correndo para o final, em nome de Jesus. Versículo 15 vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo tem o que é melhor para mim. Cristo tem o que é melhor para você. Até mesmo em uma correção. Se a bênção é de Cristo, louvado seja Deus, obrigado Senhor. Se a correção é de Cristo, louvado seja Deus, obrigado Senhor. Mas se não é de Cristo, espera um pouquinho que eu vou perguntar para o meu Deus se eu posso. Para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos vitoriosos. Versículo 16 para finalizar, e voltamos lá para 1 Pedro. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha o que ele está dizendo aqui: você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Por quê? Porque quando você faz a sua parte, o corpo vai crescer. Quando eu digo para vocês, por exemplo, que essa igreja vai crescer, eu digo que vocês precisam crescer. Aleluia. Porque essa igreja são vocês. Aleluia. Essa igreja somos nós. Se nós não crescermos, ela não vai crescer. E aqui é o que está dizendo exatamente isso. Nós precisamos, quando cada um vai fazendo a sua parte, mas, pastor, o que eu preciso fazer? Não é só dentro da obra, não, irmãos. Eu não estou dizendo somente dentro da obra, não. Eu estou dizendo dentro da sociedade, sim. Eu estou dizendo no teu trabalho, sim. Eu estou dizendo na tua casa, sim. Aleluia. Glória. Em nome de Jesus, sejam filhos obedientes para os seus pais, jovens. Pais, criem seus filhos com todo respeito pela palavra de Deus. Aleluia. Orem, busquem a Deus a cada dia. E certamente nós vamos alcançar
a benevolência do nosso Deus Todo-Poderoso. E é assim que esse corpo vai crescer. E é assim, quando você crescer, que o Evangelho vai crescer. E o Senhor, teu Deus, certamente vai trazer para você esta palavra de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Aqui nós já estudamos, nós já entendemos detalhadamente como é que nós vamos fazer para alcançar esse versículo 9. Os desobedientes não vão alcançar, vão tropeçar na pedra, que é Jesus. Obrigado. Mas para nós não. Essa pedra, ela é eleita, ela é preciosa, ela é grandiosa. Jesus é maravilhoso, é poderoso, é extraordinário. O que Jesus disse a mim, Glória. quando ele encheu o meu tanque, há alguns dias atrás, pastor José, olha, não se contamine com as delícias do Egito, Meu com Deus. as riquezas do Egito. Tenha o vitupério da cruz de Cristo como muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode lhe oferecer. Glória. O que eu entendi de imediato? Aleluia! Eu preciso estar nos pés de Jesus todos os dias da minha vida. Verdade, Deus. Se vier, veio. Se não vier, não veio. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. O que me importa é estar nos pés de Jesus, buscando a Deus a cada dia. Porque isso sim é vitória. Isso sim Obrigado, Deus. é bênção. Aleluia. Isso sim traz alegria para o nosso coração. Aleluia. Versículo 9 vai dizer: ao meu respeito, ao teu respeito, aqueles que estão vivendo na gloriosa graça de Deus, que deixou para trás, como nós já lemos aqui no capítulo 1, deixando pois toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Nós já deixamos tudo isso. Pela palavra de Deus, nós estamos crescendo. Pelo Espírito de Deus, nós estamos crescendo. Então nós alcançamos, em nome de Jesus, o que vai nos trazer o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que nós conseguimos entender a grandiosidade desse versículo, a qual o Senhor traz para a minha vida e para a sua vida? Louvado seja Deus. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que estava perdido. Mas eu, Senhor, tirei das trevas e coloquei sob a minha maravilhosa luz. Mas com um propósito. Olha o propósito que vai dizer aí claramente: para que vocês anunciem as grandezas de Deus. Aleluia. Obrigado, Eu quero dizer para você uma coisa: eu posso anunciar as grandezas de Deus pela palavra de Deus. Eu posso anunciar as grandezas de Deus mediante o testemunho do pastor Jorge, da nossa irmã Lídia, pastor Jô, da pastora José. Eu posso anunciar as grandezas de Deus sobre as histórias bíblicas que aqui estão. E Deus fez grandes coisas. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: é muito importante que nós anunciemos as grandezas de Deus que nós estamos vivendo, porque aí nós vamos anunciar com ousadia, com autoridade, com confiança, porque nós estamos vivendo, aleluia, Aleluia. viva essa gloriosa graça de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus te encher até transbordar, aleluia, para que Glória. nós vivamos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas vocês têm a mente de Cristo, aleluia. Ter a mente de Cristo, compreender coisas muitas vezes incompreensíveis. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa do Senhor, aqueles que o Senhor tirou das trevas, colocou sobre a maravilhosa luz, com o propósito de anunciar as grandezas de Deus. Eu quero falar das grandezas do Senhor. Eu quero dar testemunho do que Deus tem feito em minha vida. Eu quero dar testemunho do que Deus tem feito na vida desse ministério chamado Adoradores de Deus. Eu quero dar testemunho de que Jesus é bom em todo tempo e que em todo tempo Ele é bom. Eu quero dar testemunho, louvado seja Deus, porque eu vejo pessoas que Deus tirou Obrigado, Deus. das trevas
e colocou sobre a sua maravilhosa luz. Então eu creio que Ele pode fazer com muitos daqueles que estão lá fora, nas trevas, que possa trazer para cá, para que em nome de Jesus nós possamos viver essa gloriosa graça de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Saiba que você é importante demais dentro do Evangelho do Senhor. Você é uma pedra preciosa dentro do Evangelho do Senhor. Então somente deixa fluir aquilo que é a vontade de Deus na sua vida, para que possa você a cada dia, em nome de Jesus, às vezes com uma palavra simples, com um sorriso no rosto, com um cumprimento a um irmão, você possa em nome de Jesus levar alegria aonde quer que você vá. Curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração antes de passar para o pastor José, para estar finalizando esse culto em nome de Jesus. Quero dizer também que a pastora Chico vai chegar na terça-feira, juntamente com Paulinha e Jonete, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso e bendito, nós estamos aqui porque nós somos teus filhos, Pai. Nós estamos aqui, poderoso Deus, porque o Senhor, pelo teu Espírito, trouxe-nos aqui. Nós estamos aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, porque nós queremos viver o sobrenatural do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos chamou pelo teu Espírito, Pai, como filhos amados do Senhor. Peço ao Senhor, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, abençoa poderosamente a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Pai. Capacita, poderoso Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos ser usados pelo Senhor, Pai, como ferramentas em tuas mãos, poderoso Deus, para cumprir aquilo que lhe agrada, não aquilo que nos agrada, Pai. Em nome de Jesus, levanta ele, levanta ela, traz alegria para ele, traz alegria para ela, Pai, até mesmo em meio a uma dificuldade, poderoso Deus, mas mostra a salvação que há em Cristo Jesus, Pai. Mostra, poderoso Deus, que o tempo que nós passamos nessa terra, ele é tão curto, que é comparado pela tua palavra como um vapor de fumaça, que aparece e logo desvanece, desaparece. Mas poderoso Deus, conquistado por Jesus na cruz do Calvário por nós, uma vida que é eterna, em um corpo glorificado, e o mais importante, ao lado do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nos ensina a sermos gratos, poderosos e santos, por tudo que o Senhor, Pai, tem nos concedido a cada dia, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eu repreendo, Pai, da vida de todos os meus irmãos, poderoso e santo, as astutas ciladas do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Pelo poder que nos é dado, em nome de Jesus, Pai, quebra todo laço, quebra todo impedimento, poderoso Deus, quebra, Pai, santo e poderoso, toda visão turva, Pai, em nome de Jesus, e pela fé, poderoso Deus, nos ensina a enxergar e tomar posse da vitória, seja o tamanho dela, qual for, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. E as palmas engrandecem o nosso Deus. Em nome de Jesus.